Olá, eu sou o Fernando Martins e sejam bem-vindos aos meus pensamentos. Pensamentos voam como o vento. Eu estava pensando, com certeza, em algum âmbito da sua vida, você deve conviver com alguém da geração Z, seja no ambiente familiar, acadêmico ou corporativo. Nascidos após a metade dos anos 90, a geração Z é caracterizada por serem nativos do ambiente digital. Talvez essa proximidade com a tecnologia já traga a eles um certo imediatismo nas relações. E assim sendo, na visão dos millennials ou do pessoal da geração X, são taxados de impacientes, não aguentam esperar e querem tudo para ontem. Recentemente, vi um corte do Alexandre Link, que falava sobre essa geração, porém, por uma outra ótica. Vamos acompanhar comigo? Falar de sexo é sempre complicado. Assim, sempre tem algum nível ali, tem a ver com o último vídeo que eu falei, quando eu repliquei o entendimento do filósofo Jorge Bataille, de que o desejo ele opera nesse jogo entre interdição e transgressão. Precisa do interdito para transgredir, mas se não tem interdição, essa mesma transgressão não se consome, daí o desejo não consegue encontrar nada, enfim. Dito isso tudo, eu tenho para mim, tem pesquisa que mostra isso, que a geração Z, e aí a gente está falando da galera aí que nasceu na segunda metade dos anos 90 até 2010, geração Z e posteriormente a geração Alpha, são gerações sexualmente muito doentes, tá? Eu acho que isso é um negócio que a gente não pode perder de vista. Porque a gente fala muito do quanto que a geração Z é complicada de trabalhar, né? Eles sofrem muito, eles se estressam muito e não sei o que, não sei o que. Tem toda uma discussão sobre isso, até que ponto. Tem gente que vai falar que é frescura, uma geração cheia de frescura. Outros vão dizer que, pô, isso é legal, as pessoas terem a liberdade de dizer não gosto de trabalhar, não tô afim de trabalhar. Não vou entrar nessa, ainda que eu defenda que você dizer trabalhar é uma merda, eu acho que é um ato revolucionário. E eu tô falando sério, porque no Brasil tu faz qualquer pesquisa de opinião, perguntar para as pessoas como é que as pessoas se enxergam, e todo mundo vai sempre falar trabalhador. Trabalhador virou uma questão moral. Então você dizer não gosto de trabalhar, às vezes eu acho que tem algo de provocativo até do ponto de vista moral. Mas um outro ponto que mostra o quanto que as gerações mais novas estão adoecidas é do ponto de vista sexual. Eu lembro que eu estava na Federal de Santa Catarina em 2011 ou 12, e eu lembro que eu dei uma aula, e eu trouxe na aula uma notícia que era do Japão. Antes de ser aquele quadrinho do Pipoca Nanquim, que depois tinha aquele título, que eu falava do quanto que tinha crescido o número de virgens de 30 anos no Japão. E do quanto que as gerações mais jovens, elas estavam perdendo interesse do sexo. E quando fazia pesquisa sobre por que elas estavam perdendo interesse, era porque achavam nojinho, achavam assim estranho dividir fluidos, ficar suado com outra pessoa, ficar pelado na frente de outra pessoa. E eu lembro que eu falei disso, eu lembro que os alunos que estavam na sala começaram a rir, e eu falei para eles o seguinte, que eu gostaria muito de estar errado, mas maldito eu que acertei isso há mais de 10 anos atrás, eu falei, isso é a vanguarda. Porque alguém falou assim, isso é tão coisa de japonês. Eu falei assim, não, isso não é coisa japonesa, isso tá acontecendo aqui e vai só piorar. Há muitas hipóteses para isso. Eu fico abraçado com o filósofo Peter Sloterdijk, que é um filósofo que está vivo, então ainda está pensando sobre essas coisas, de que a gente vive uma pandemia antropológica. O que seria uma pandemia antropológica? As redes sociais fazem a gente ter contato com o ser humano demais. Demais. A gente está o tempo todo tendo contato com gente, o tempo todo. Cara, teve o último vídeo do Greg News, foi muito bom, ali que dá no canal da HBO, que é sobre amizade, que ele falou exatamente um negócio que eles devem ter lido também, Sloterdijk. O Byung-Chul Han também fala isso, né? O Byung-Chul Han e o Sloterdijk são coleguinhas. De que não tem amizade que se sustente quando tu sabe coisas sobre o teu amigo que tu não queria saber. Tu entende? Pô, o cara é teu amigo, tu gosta dele. Aí tu entra, isso ainda antes de ter todas essas redes, quando era o Facebook só, né? Aí tu entra no Facebook do cara, tá lá o cara falando um monte de opinião merda. Tu pega ranço. Tá entendendo? Tu vai pegando o ranço das pessoas. Isso eu tô falando dos teus amigos. Imagina os que não são amigos. Mais ranço tu vai pegando. Então a gente vai chegando num ponto e a gente vai pegando notícia do mundo todo. A gente vai ficar sabendo coisa do mundo todo. A gente entra em qualquer rede social. É um turbilhão de gente, de pessoas falando tudo ao mesmo tempo. O que acontece? A gente começa a cansar do ser humano. O ser humano cansa do ser humano. Há um efeito de saturação. A gente está saturado. E aí tem um outro detalhe, porque o mercado ele aproveita tudo, o capitalismo ele vê uma tragédia, ele quer lucrar com a tragédia, e diante dessa situação, diante disso, essas lógicas algorítmicas vão só piorando tudo, porque a gente vai ficando cada vez mais dentro de bolhas de pessoas que pensam igual com a gente, mas a gente não se sentir incomodado. Então vira essa cultura da punhetinha, né? Tudo é uma grande masturbação na frente do espelho. São pessoas que já não sabem mais lidar com outras pessoas. Eles não sabem mais lidar com intimidade. Se tem uma coisa que o século XX exterminou, é intimidade.
A gente não sabe mais lidar com intimidade. Por isso que as gerações mais novas têm dificuldade imensa para pensar, para falar sobre... Porque a intimidade foi destruída. Recentemente, de maneira quase inexplicável, me chamou a atenção um canal chamado Furacão Cast, onde 2 dos 3 indivíduos se dizem demissexuais. Uma orientação sexual onde o desejo pelo outro viria apenas e tão somente quando houvesse uma atração afetiva. Não é preciso pontuar o quanto isso parece antinatural, uma vez que, se isso se desse desde os primórdios, nossa espécie não sobreviveria. O que me intriga é que tais nomenclaturas como demissexualidade, sapiosexualidade, entre outras, nasceram ali por volta dos anos 2000, em paralelo com a geração Z. E isso nos faz pensar, é possível que exista orientações sexuais inerentes a um recorte espaço-temporal, entendendo que, além da geração em questão, não podemos desviar o olhar de onde tal geração está posta. Breve exemplo, um jovem da geração Z em Londres, uma maior aproximação das modernidades em detrimento de um jovem com a mesma idade em uma cidade do interior esquecida em Serra Leoa. Novas gerações em um novo mundo trouxeram novas orientações sexuais, ou isso é apenas mais um reflexo da falta de habilidade que os jovens têm de lidar com este mundo tão complexo? Fica a reflexão. Eu sou o Fernando Martins, uma ótima noite.